por este grande privilégio que é começar com Ele os empreendimentos de nossas vidas. Somos gratos a Deus pela vida que Ele nos deu e somos gratos a Ele pelo percurso da vida e a surpresa que Ele vai nos dando nesse percurso da vida. E quando isso acontece na vida daqueles irmãos que caminham lado a lado conosco nessa jornada, a gente nos sente feliz de ver como Deus está agindo na vida de cada um. Viemos agradecer a Deus por essa grande conquista e também parabenizar a família Cardoso, na pessoa do pastor João Paulo, parabenizando ele, e o Senhor parabenizando toda a sua família e também toda a sua geração, os netos que virão e toda a turma que o Senhor tem guardado para trazer para a sua vida. Deus continue te abençoando. Agradecendo a Deus também aos nossos irmãos que vieram nesta noite para pegar um pouquinho de função do pastor João, né? Para ver se a próxima loja seja a tua, que nós vamos inaugurar. O que vocês acham? Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, desde que o pastor João começou a falar sobre a possibilidade deste culto de ação de graça, me nasceu ao coração uma palavra sobre segredo para empreender com sucesso. Vamos ficar em pé? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no seu capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 6 adiante, nos diz assim: Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente se tu forte e muito corajoso, que tu passas a observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possa prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, a possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Também, meus irmãos, ainda em pé como estamos, vamos até o livro dos Salmos, o Salmo de número 1. Glória a Deus. Livro de Salmos, Salmo 1. O salmista, este é um salmo anônimo, né? Aquele salmo que não é identificado o seu escritor, mas o importante é a palavra que nos diz assim: abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que produz o seu fruto na sua estação, sua folha também não murcha, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo,
mas o caminho dos ímpios perecerá. Podem sentar, meus irmãos? Graças a Deus. Segredo para empreender com sucesso. Todos nós, irmãos, temos oportunidades em nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos a oportunidade passar e depois vamos culpar, dizendo: nunca tive a oportunidade. Isso é um engano. Todos nós temos a oportunidade na vida e ela vem de várias maneiras. O importante é estar bastante atento e vigilante para que, quando esta oportunidade aparecer, a gente não perder o time, como diz a meninada, né? Não perder aquele momento. Nós encontramos na Bíblia Sagrada Deus transmitindo uma missão para Josué: a conquista da terra prometida, a terra de Canaã. E Deus lhe deu a ele esta missão, este empreendimento, mas também disse a ele que ele tinha que ter em conta alguns requisitos para que o empreendimento tivesse sucesso. E estes segredos continuam sendo válidos até os dias atuais. Há segredos que a gente precisa guardar debaixo de 7 chaves para que o sucesso nosso possa realmente ser concretizado. A missão ou o empreendimento que Deus havia dado a Josué era bem maior do que a capacidade, a possibilidade, a estratégia e até os termos mais sagaz que poderíamos utilizar: a sagacidade para a guerra. Ele não tinha essas qualificações. Ele era um ex-escravo que tinha saído do Egito quando Moisés, a testa daquele povo, os liberta depois de tantos anos naquele país. Eles atravessam o Mar Vermelho e Josué junto, atravessa o Jordão e Josué junto. Porém, Josué já sabia que a missão que tinha pela frente seria muito grande. A única coisa que Josué não sabia, que seria ele o indicado para tomar o mando daquele empreendimento. Quando Moisés morre, o povo chora, porque perder um líder do nível de Moisés é uma derrota muito grande. Perder um líder, como diz a Bíblia, que falava com Deus face a face, era uma derrota, uma perda irreparável. Não havia como uma substituição à altura. Porém, por mais que os líderes morrem, o Deus que é dono de toda a bênção, ele não morre, ele permanece. E Deus então já tinha os olhos voltados para Josué, e Josué assume o mando para levar o povo à conquista da terra prometida. Aquele empreendimento que lhe custaria anos de sua vida, que lhe custaria força física, determinação, ânimo e sempre estar disposto para enfrentar toda e qualquer oposição que aparecesse. Mas Deus disse a Josué que ele deveria ter em conta o princípio pinacular de sua vida, que era um compromisso muito aferrado à palavra. E Deus disse: não aparte da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, porque Josué, ele sofreria tentações para apartar-se da palavra. Ele sofreria pessoas que apareceriam para dizer: se você fizer desta forma, a gente pode ter uma vitória maior. Mas Josué teve por princípio em permanecer naquilo que ele foi instruído, permanecer na palavra, porque se com Deus as batalhas são difíceis, imagine sem Deus.
Com Deus é difícil, mas a vitória é garantida. Com Deus é difícil, mas a presença dele sempre estará lá juntamente com eles. E nós podemos utilizar o Salmo 1, que fala que sempre aparecerão pessoas que até terão boas intenções para desviar-nos do projeto principal. E essas pessoas, no Salmo 1, está cravado como caminho de pecadores e conselhos de ímpios. Toda vez que você vai empreender alguma coisa, utilizando o nome de Deus como prioritária, a palavra de Deus como prioridade, sempre aparecerão aqueles que terão uma ideia diferenciada. E principalmente neste ramo de comércio, neste tipo de comércio, a gente vê o quanto as pessoas aparecem dando conselhos, e a Bíblia, pastor João, está te dizendo que neste comércio você não deve acolher o conselho do ímpio e nem caminhar no caminho dos pecadores, mas ter prazer na lei do Senhor, porque as tentações virão, as tentações aparecerão, e você, como responsável do trabalho, como dono do empreendimento, também deve passar a mesma filosofia de vida para os seus funcionários, para aqueles que estarão subalternos ao seu trabalho, e você ter por princípio a verdade, trabalhar com a verdade, porque trabalhando com a verdade, você está do lado de Deus, e Deus estará do lado do seu lado. Quantos outros aqui, no próprio comércio desta natureza, não vai dizer: olha, se você fizer isso, o cliente não vai saber, o cliente não vai dar conta, você pode até trocar uma peça que não está tão ruim, por uma nova, uma substituição, você pode elevar o preço daquela peça, daqueles pneus, e coisa dessa natureza. São os conselhos dos ímpios, são os caminhos dos pecadores, mas você não vai escolher o conselho dos ímpios e nem o caminho dos pecadores, porque lá na frente você escreveu ética, e se você escreveu ética, a sua ética é pautada pela Bíblia, porque todo cristão, a sua ética é pela palavra de Deus. Ele não vai sair fora desta palavra, e esta palavra, meus irmãos, já vai direcionada para a cabeça daqueles que estarão mexendo nessas máquinas também. Esta palavra vai em direção também a todos nós que somos clientes, porque nós estamos entrando num lugar que utiliza ética, e também devemos ter ética. Se fizermos um trabalho aqui, deveremos pagar o que vale, pagar aquilo que foi cobrado com honestidade. Muitas vezes alguns crentes, claro que não são todos, mas uma grande parcela de crentes diz: irmão da igreja, não tem problema. Não, irmã Kátia, não aceita não, fiado só amanhã, escreve lá na porta. Ética, fez o trabalho, paga, fez um trabalho honesto, recebe a recompensa. Então Deus está dizendo para não se apartar da palavra, não se apartar da palavra, porque eu quero ter por mim que Deus terá um prazer muito grande de estar presente aqui nesse lugar. Isso aqui não é uma loja simplesmente de venda de pneu, de acessórios ou de trabalho mecânico, não. Aqui é uma loja de portas abertas para que quando a pessoa pisar na entrada, sinta o ambiente diferente, sinta a graça de Deus aqui diferente. Eu tenho certeza que naquele balcão vai ter ali pelo menos um argamassa de folhetos. Eu tenho certeza que aqui haverá um som tocando hinos todo dia. Eu tenho certeza que eles estarão ouvindo mensagens aqui neste lugar. Eu tenho certeza de tudo isso. Por quê? Porque é um ambiente de cristão, e um ambiente de cristão, a prioridade é Deus. Nós viemos nesta noite dizer: Deus, Tu és o primeiro neste lugar. Somos apenas os Seus servos, certo, João? Somos apenas os Seus servos neste lugar, e o Senhor estará encabeçando este grande empreendimento. Outro sim,
caminhando e evitando esses conselhos de ímpios e esse caminho de pecador, ter uma vida pautada pela palavra de Deus, trazer a palavra de Deus para a vida pessoal. Foi o que Deus disse a Josué: antes medita nela dia e noite. Trazer a palavra para a vida pessoal, um compromisso terminantemente, sem qualquer abertura para outras coisas a não ser para a palavra. E no Salmo 1, o salmista disse: antes tenho prazer na palavra. Olha, ter um prazer na Bíblia. Alguns crentes, eles não utilizam a Bíblia mais, eles não lêem a Bíblia mais, eles estão mais preocupados com o Facebook, com o WhatsApp. A primeira coisa que eles fazem quando desperta é ligar o celular para ver qual foi a fofoca que aconteceu à noite, que ele não pode deixar escapar para o dia seguinte. Crente não é assim. Crente, depois que ele ora, a primeira coisa que ele faz é ler a palavra, um compromisso, a palavra. Então, trazer a palavra para ser pautada na sua vida pessoal, pastor João, na vida pessoal aqui de todos os funcionários. Uma das práticas, se você quer receber um conselho, uma das práticas é: não comece nenhum dia de trabalho sem reunir os funcionários, fazer uma oração e ler um texto bíblico. Não comece, por quê? É uma forma de você chamar Deus para cá. E aqueles que vão fazer mal serão desviados lá na porta para outra parte, e o Senhor será contigo. Diz a palavra: porque haverá um progresso à vista de todos. Disse: tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Olha, produz o fruto. Olha o progresso, produz o fruto, as folhas não caem. Então, todo o tempo que você olha para uma árvore plantada junto a ribeiros de água, você vai ver que as suas folhas estão verdes, que ela não nega o seu fruto. Por quê? Porque ela está no lugar adequado. O que é que Deus está dizendo? Plante a tua vida na palavra, o fruto nunca vai negar e você nunca vai murchar. Tudo quanto fizer prosperará, diz a palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Glória a Deus. E aí Deus disse para Josué que se ele permanecesse na palavra e a palavra nele, tudo quanto ele fizesse prosperaria. Prosperaria. Meus irmãos, o pastor João chegou em Araçatuba quase no mesmo tempo que eu, creio que um ano antes, né? 8 meses antes que eu. Olha, irmãos, eu não preciso dizer que o pastor João é um homem trabalhador. Vocês conhecem, vocês que congregam com ele, sabem muito bem do seu trabalho, do seu labor. Mas ele começou a fazer construções de casa. Prosperou ou não prosperou, João? Prosperou. Então isso mostra, desde São Paulo, quando ele estava lá vulcanizando pneu, prosperou ou não prosperou? Quantas coisas você fez e Deus colocou a mão? Deus colocou a mão. Inclusive, esses dias um pastor conversando comigo no gabinete, ele perguntou para mim: pastor, mas qual é o segredo do pastor João? Qual é o segredo que ele tem? Porque ele em São Paulo prosperou, propriedades, patrimônios, trabalho, teve funcionário, ele com a sua família. Veio para Araçatuba, começou a fazer casa, prosperou também. E agora está abrindo uma loja numa das avenidas mais movimentadas da cidade. E eu não preciso nem falar que vai ver prosperidade aqui, porque isso está a olhos vistos, irmãos. A olhos vistos, ele já está começando, é por cima. Imagina, se eu fosse começar uma loja dessa, eu ia comprar todo o material usado, porque eu não tinha dinheiro para comprar novo, João. E ele já começa por cima. Isso já demonstra que Deus está dando um sinal para ele de prosperidade. E tudo quanto fizeres prosperará, diz a palavra. Mas o segredo é
Permaneça na palavra, João. Não fuja da palavra, João. Priorize a palavra, João. E quando você estiver próspero, abundante, não se esqueça que é o Deus que começou com você desde a primeira pedrinha de baixo, que vai te levar até o mais alto posto. Prosperar naquilo que empreender. E diz a palavra, para concluir, foi o que Deus arrematou com Josué, dizendo: e tudo te sairá bem.